nossa Escola Bíblica Dominical desse domingo, 31 de maio. E, iniciando, vamos pedir à irmã Norma que nos dirija a Deus em oração e depois passamos a palavra, logo de imediato, à professora Emília, que vai nos trazer a lição baseada em Efésios 3, com o título A Paixão do Missionário. Oremos. Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o seu santo e eterno nome, Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, por este dia, por esse dia que tu criastes, ó Deus. O domingo, ó Deus. Esse domingo para dedicar o nosso tempo, o nosso espírito, para te louvar, para te adorar, para aprender mais de ti, Jesus. E neste momento, ó Deus, nós pedimos que o Espírito Santo venha capacitar a nossa irmã Emília e que possamos, ó Deus, aprender mais de ti. E não só aprender, ó Deus, mas praticar, ó Deus. E esse estudo, ó Deus, de hoje, que é a visão missionária, que é a missão da igreja, ó Deus, a missão, a responsabilidade que o Senhor deixou para todos nós, meu Pai. Obrigada, Jesus, por este dia, por este momento, meu Pai. E que o Espírito Santo venha orientar, venha guiar todos os atos, decisões, né, que iremos também tomar neste dia de hoje, meu Deus. Muito obrigada, ó Deus, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estão me ouvindo? Sinalizem aí. Sim. Tá bom, muito bem. Então, nós vamos continuar hoje, né, o estudo das cartas de Paulo. Desde o ano passado, a gente começou a estudar a carta de Paulo na igreja em Éfeso. E hoje a gente vai trabalhar especificamente com Efésios 3. Parece que sai um pouquinho desse caminho teológico que ele vinha, né, de princípios teológicos para a gente. E ele entra falando um pouquinho da paixão de um missionário, mas não sai não, vocês vão ver que está dentro, né? Faz parte, sim, mas ele vai trazer para nós, hoje, e os autores da revista foram muito felizes, né, em colocar dentro do tema, né, a missão de Paulo, que é a nossa missão. E é isso que a gente vai estudar lá, né, baseado no capítulo 3, certo? Paulo, não resta a menor dúvida, né, foi o maior missionário de todos os tempos, né? Considerando os recursos da época, né? Paulo se utilizou de todos eles, né? Porque, né? O que motivou Paulo? O que movia Paulo? Né? Que tornou ele... Paulo conseguiu atingir quase todo mundo conhecido da época, né? Nos primeiros anos do Evangelho, né? Da nossa era, da era cristã, depois que Jesus voltou para o céu, né? Todo aquele mundo conhecia a civilização, né, conhecida da época, foi atingida pelo Evangelho, né? Então, o que Paulo fez foi que via ele, né? Conseguia levar Paulo a levar o Evangelho a todas as partes, de acordo com a sua possibilidade, né? Chegamos à conclusão que Paulo era o quê? Um apaixonado. Paulo era um apaixonado, ele tinha paixão pelo seu Senhor. Ele tinha paixão pelas almas perdidas, ele tinha paixão pelo evangelho, ele tinha paixão pela obra missionária. Agora, essa palavra paixão gera, assim, alguns desconfortos, né? Então, algumas pessoas preferem não, né? Dizer que é apaixonado, tem até música que fala que está apaixonado por Jesus, e as pessoas dizem, não, né? Paixão é uma coisa passageira, né? Não é a palavra indicada, não é a palavra ideal. Mas aí eu fui, né, fazer uma pesquisa lá, o que é paixão. Fui na Wikipédia, entre outras, né? A Wikipédia não é a melhor fonte em todos os casos, mas nesse caso específico, eu acho que ela respondeu bem. Vou ler para vocês, né, a definição lá da Wikipédia. Paixão, do latim tardio passio onis, derivado de passos, participio passado de pati, que significa sofrer, é um termo que designa um sentimento muito forte de atração por uma pessoa, objeto ou tema. A paixão é intensa,
envolvente, é um entusiasmo, um desejo forte por qualquer coisa. O termo também é aplicado com frequência para designar um vívido interesse ou admiração por um ideal, causa ou atividade. Em suma, é um sentimento intenso. Então, baseado nessa definição aí, nós podemos dizer que Paulo era uma paixão mesmo, né? Ele tinha esse entusiasmo, esse sentimento intenso por uma causa, a causa do Evangelho, a causa do Senhor Jesus Cristo, por um ideal, o ideal de ver as pessoas salvas, né? As pessoas se voltando para Jesus, nascendo de novo, o mundo conhecendo o Evangelho. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Sobre a paixão do missionário Paulo, né? Que deve ser a nossa paixão enquanto igreja do Senhor, certo? Eu vou seguir os itens que a revista dividiu, que eu achei assim muito coerente, gostei, né? Embora, quando eu for explicar cada um, eu vou fugir um pouquinho da revista, vou mais no texto e outras fontes, mas é o item a item do autor da revista que eu gostei. A revista começa dizendo que a paixão do missionário se evidencia por uma experiência inconfundível. Isso está no texto de Efésios 3, de 1 a 7. Vamos fazer como a gente sempre faz, eu acho que fica legal, né? Alguém pode aí habilitar o microfone e ler, por favor, Efésios 3, versos de 1 a 7, que aí fica mais participativo. Algum voluntário? Por esta causa, Estão ouvindo? Estamos, pode ler, Ezequias. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, para que convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Amém, né? Paulo viveu uma experiência inconfundível. E essa experiência, né, foi a força motora para a paixão do missionário. Eu tenho uma profunda convicção do chamado de Deus. Ele disse, Deus me revelou um mistério, né? Qual foi o mistério que foi revelado a ele, né? O mistério da igreja, né? E aí ele vai explicar depois, né? O mistério que não existia agora um povo único, receptor da graça de Deus, né? Mas haveria a união de judeus e gentios, todos formando um corpo que é a igreja de Cristo. Foi isso que foi revelado a Paulo. E aí, quando Paulo recebeu essa revelação, ele compreendeu que ele tinha a missão de levar o evangelho aos não-judeus, aos gentios, para a formação do corpo de Cristo, para a formação da igreja. Ele tinha uma profunda convicção do chamado, né? Para que você cumpra a missão que Deus lhe deu, você tem que ter convicção nisso, né? Eu tenho que ter, nós fomos chamados, nós temos um chamado, né? E Paulo tinha isso, né? Outra coisa, né, era a compreensão da graça, da força e do poder de Deus. O versículo 7 diz isso, né? O versículo 7 diz isso bem claro, vou ler só esse novo, né? Fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder, né? Paulo tinha uma compreensão que tudo que ele tinha, toda a minha vinha da graça de Deus e por meio do poder do Espírito Santo. Era o poder do Espírito Santo, a força do poder do Espírito Santo nele que levava ele a cumprir a missão que ele tinha recebido, né? Então começa com isso, né? A paixão começa com a profunda convicção de que eu tenho um chamado, de que eu tenho uma missão. E todo crente tem, a gente já falou isso na última lição que a gente trouxe aqui, né? Todo salvo, nascido de novo, tem uma missão, né? Específica de cada um, né? Todos têm, né? E essa missão ela é exercida na graça,
no poder do Espírito Santo em nós. É Ele quem faz isso, é Ele quem nos dá força e quem nos leva. Então, primeiro, a paixão do missionário se evidencia por uma experiência inconfundível. Aí vamos continuar, né? O segundo item que ele traz lá é a consciência e compromisso com a amizade secada. Você vai escrever só, 3:8, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Eu queria passar para vocês esse mesmo texto na NVT. Eu gosto muito dela, né? É a tradução que eu leio agora. Aí vai até uma dica, não sei se vocês já fazem isso, né? Eu leio a Bíblia cada vez, termino, né? Chego lá, em Apocalipse, eu começo numa versão diferente, né? Fica mais interessante. Como eu leio a Bíblia desde que eu aprendi a ler, desde os 5 anos, né? Tenho 55, são 50 anos. Lendo e eu vou mudando as versões, né? Essa NVT, descobri ela 2 anos atrás, né? E aí, quando terminei, comecei. Ela é muito boa. Veja como tem na NVT. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi, pela graça, o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo. A paixão do missionário se evidencia na consciência e compromisso com a mensagem a ser pregada. Que Paulo tinha consciência? Primeiro, ele tinha consciência. Eu estou notando que os slides estão indo mais devagar aqui para vocês, mas chegou. Ele tinha consciência de si próprio. O que é que ele diz? Eu, o menor entre todos os santos, entre todos aqueles, né? Paulo não estava com falsa modéstia, não. Ele não era nem muito, assim, muito modesto. Vamos né, combinar, né? E várias outras vezes, né, Paulo refere quem ele é, sua história. Ele não tinha vergonha de dizer isso, né? Mas ele considerava isso um nada diante, né, da grandeza de Deus, do plano de Deus e diante dos outros. Ele ser o menor de todos os santos. Ele tinha consciência que ele em si não era nada, né? Que toda a sua formação, todo o seu preparo, toda a sua história, né, não tinha valor nenhum, né? A primeira consciência que a gente tem que ter é essa, né? No momento que a gente começa a se achar, né, aí a gente começa a impedir a ação de Deus através de nós, né? Lembra de João Batista, que vai dizer que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele é que tem que aparecer, né? A mensagem é que tem que aparecer. Jesus Cristo é que tem que aparecer, não eu, né? E essa consciência estava bem clara, bem explícita no apóstolo Paulo. Nesse texto ainda, ele tem a consciência da graça, né? Ele vai dizer, me foi dada esta graça de pregar o evangelho aos gentios, né? Então, ele via, né, a missão dele como parte da graça do Senhor, né? Ele tinha consciência disso, né? Ele era parte do plano de Deus, pela sua graça, de que os gentios fizessem parte do corpo de Cristo e que a igreja fosse formada. E para ele, isso era um privilégio, né? Ele tinha consciência do privilégio. Entenda, ele pregava porque foi a missão dada por ele, né? Ele vai dizer em outro texto que ai de mim se não pregar o evangelho, né? Bem claro, mas para ele isso era um privilégio. Irmãos, é um privilégio tremendo ser parte do plano de Deus, levando o evangelho às pessoas. A palavra diz que os anjos fizeram isso e não foi dado a eles, foi dado a nós, igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos o privilégio de ser parte do plano de Deus. Já pensaram nisso? O plano de Deus para a salvação das pessoas inclui a participação nossa, da igreja, levando o evangelho às pessoas, discipulando, mostrando a graça, mostrando a salvação, né? E ele tinha consciência que isso era um grande privilégio, né? Ou também a consciência, isso é tremendo, né? Da riqueza do evangelho. Olha o que ele vai dizer, né? Pregar aos gentios o quê? O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Isso é tremendo, né? O evangelho traz as riquezas insondáveis, os tesouros inimagináveis de Cristo, né? Que coisa maravilhosa, né?
Às vezes a gente pensa que, pronto, fui salva, aceitei Jesus, tenho o direito quando morrer ir para o céu, acabou-se. Isso é só uma parte de todas as riquezas que o Evangelho nos traz, né? À medida que nós vamos nos aprofundando na palavra, estudando, conhecendo, tendo intimidade com Deus, Ele vai nos revelando, os nossos olhos vão sendo abertos e nós vamos descobrindo as riquezas, os tesouros profundos que o Evangelho de Cristo nos dá, né? Tem até um cântico, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é a nossa herança, né? Essa riqueza está ao nosso alcance e à medida que nós conhecemos, nós descobrimos, nós nos apropriamos disso, é para nós, né? São riquezas tremendas, né? Riquezas espirituais que a gente nem imagina no Evangelho de Cristo. Paulo disse, foi-me dada essa graça de compartilhar essa riqueza com os outros, né? Foi nos dado essa graça, irmãos, né? De compartilhar essa riqueza com os outros. Por que a gente vai guardar para nós, né? Não é isso, né? É um egoísmo que não faz parte do caráter cristão, guardar para si as riquezas insondáveis do Evangelho, né? As riquezas tremendas e profundas do Evangelho, né, que estão disponíveis a todo aquele que crê. E elas estão na palavra. Por isso que o título desse item é isso, né? A consciência e o compromisso de pregar a palavra. Elas estão na palavra, né? É preciso conhecer a palavra, estudar a palavra, se debruçar, meditar, gastar tempo na palavra de Deus para conhecer as riquezas insondáveis do Evangelho, né? E quando conhecemos, nós queremos compartilhar. Isso estava bem claro, né, para Paulo, muito claro. A terceira coisa, seguindo também o esquema lá da revista, né, ele diz, a paixão de um missionário se evidencia no compromisso e entendimento da presença e importância da igreja no processo de evangelização. Eu aí, então, Efésios 3, de 10 a 12, por favor. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem. Portanto, é o próximo item, Ezequias. Para aí no 12 por enquanto, né? Vamos parar no 12, daqui a pouco você lê o 13. Obrigada. Né? Então, a paixão de um missionário se evidencia no compromisso e entendimento da presença e importância da igreja no processo de evangelização. Quem é que tem a missão de evangelizar? É a igreja. Ele diz bem claramente no versículo 10, para que pela igreja a multiforme, eu gostei da versão que Ezequias leu, né? A multiforme sabedoria, ou seja, a sabedoria de Deus nas suas múltiplas formas, né? Se torne conhecida, né? E aí, né, quem é a missão? É da igreja. Trouxe duas fotos aí, né, para a gente ver a igreja em missão. Essas eram que eu tinha no computador, fazia a propagandazinha aí do retrô lá em cima, né? Essa foto aconteceu em Tapera da Serra, né, lá no município de Campo do Brito, né, quando nós estivemos lá, né, fazendo a obra do Senhor. Embaixo foi em Japoatã, né? Também o Ministério de Evangelismo da PIBA, entre os ciganos. Vemos aí no cantinho a irmã Terezinha, né, que já está aproveitando, né, desfrutando da glória do Senhor. Né? Não está mais entre nós. Mas vejamos aí, né? A igreja é o instrumento de Deus, o instrumento que Deus usa para fazer conhecida sua multiforme sabedoria. Como eu disse há poucos instantes, né, não foram aos anjos que Deus deu essa missão. Foi a igreja. É o instrumento de Deus, né, para que a multiforme, que a sabedoria de Deus seja conhecida. É a missão nossa, é da igreja. Entidades são importantes, mas elas não são substitutas da igreja. Veja bem, né? Não entenda que a missão de levar o evangelho aos povos do mundo é da Junta de Missões Mundiais. Tivemos hoje um momento missionário no culto,
né? Em que o missionário lá na China trouxe lá a sua palavra, né? Quem é aquele missionário? A missão é dele? Não, a missão é da igreja. Nós, né? Deus chama alguns para ir lá, mas quem foi que enviou ele? Foi a Junta de Missões Nacionais Mundiais? Não, fomos nós, a igreja, né? Nós que estamos sustentando as nossas ofertas. Aí vamos abrir outro parêntese aí, né? Até o próximo domingo, não deixe de participar da campanha de Missões Mundiais e entregue a sua oferta, viu? Dê o seu melhor, o seu máximo, aquilo que Deus colocou no seu coração, é aquilo que você vai dar, né? Para que o evangelho chegue lá na China, né? Para que o evangelho chegue nos países do Oriente Médio, né? Que chegue na Ásia, que chegue na África, que chegue entre os índios aqui da América Latina, né? Queremos que o evangelho chegue, né? Então, a Junta de Missões Mundiais, a Junta de Missões Nacionais, a JOCUM, a Missão Nova do Brasil, né? Todas essas, elas são instrumentos da igreja para levar o evangelho. Elas não são substitutas da igreja. Tem alguém aí que ligou o microfone, se puder desligar, não sei quem foi, fez um barulhinho, certo? Entenda, então, que a missão é nossa, enquanto igreja, né? Podemos utilizar, né, essas organizações, essas entidades, né, como meio para chegar lá, né? Mas é da igreja, né? Foi a igreja que Deus deu autoridade contra as portas do inferno. Esse texto é bem conhecido lá em Mateus 16, 18, né? E as portas do inferno, eu edificarei a minha igreja, Jesus vai dizer, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra a igreja. E aí esse texto fala, né, que, de novo aqui o 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. A igreja vai invadir o reino desses principados e potestades, a igreja, né? E vai arrebentar as portas. Isso é a missão da igreja. Estava muito claro para Paulo isso. É nossa missão. É nossa missão invadir o reino das trevas, que está... A Bíblia diz que o mundo jaz maligno, né? Quem é que pode invadir esse mundo que jaz no maligno, destruindo as obras do mal e estabelecendo o reino de Cristo? É a igreja. Essa é a nossa missão. E era isso que estava bem claro na mente do apóstolo Paulo. Né? E aí outro texto bem conhecido, né? E esse eu vou pedir que alguém leia. Deixa aí marcado de Efésios e abra aí 1 Coríntios 12, 27 e leia aí esse texto aqui para nós. 1 Coríntios 12, 27, please. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. É isso, né? Quem é o corpo de Cristo? É a igreja, né? Ele é o cabeça. E quem é que está aqui na terra? É o corpo, né? Ele está também, mas quem está visivelmente, o corpo de Cristo visível na terra, é a igreja. Agora, tem que ficar uma coisa assim, eu queria abrir esse parênteses, né? Porque a gente ouve muito dizer assim, eu sou a igreja. Sim, eu sou. Mas eu sozinha não sou a igreja. Né? Eu sou um membro em particular. Eu sou uma parte do corpo, né? A igreja significa eu, o irmão, quem eu estou vendo aqui, né? O irmão Helena, a irmã Apoloneta, a irmã Daci, a irmã Elizabeth, o irmão Ezequias, que são os 4 que estão aparecendo aqui no meu vídeo, né? Nós juntos é que somos a igreja. Então, cai aquela história de que eu sou a igreja, então eu sozinha eu não preciso me congregar, eu não preciso... Não foi esse o plano de Deus, né? Igreja é o corpo todo, é os membros todos, não é? Um dedo não é igreja de jeito nenhum, um dedo sozinho vai gangrenar, apodrecer, necrosar, morrer, né? Não funciona, né? A igreja é o corpo, né? Então, a igreja, quando nós juntos tivermos a consciência da nossa missão, nós vamos arrebentar as portas do inferno. E nós vamos trazer as pessoas para o reino da luz, o reino do Senhor Jesus. É missão nossa. E isso estava muito claro na mente do apaixonado Paulo. Mas vamos seguir, né? Vamos... não sei se quantos de vocês já leram este livro, né? Passando mais devagar aí, né? Esse livro é um livro obrigatório para todo mundo que tem consciência da missão, todo mundo que é envolvido com missões, né? Paixão pelas Almas, de Oswald Smith. Eu li, eu acho que era adolescente ainda. Oswald Smith
pastor da Igreja do Povo em Toronto, no Canadá, né? E a sua igreja sustentou e sustenta hoje missionários no mundo inteiro, né? Tem uma profunda visão missionária. E aí, Oswaldo me vai dizer que a tarefa suprema da igreja é a evangelização do mundo, né? É a tarefa suprema. Se a igreja não está fazendo isso, é qualquer coisa menos igreja, né? É um local de encontro, é um grupo que se reúne, é um clube, é uma escola, é qualquer coisa, mas não é igreja, né? A igreja, ela tem como tarefa suprema a evangelização, né? E aí você vai dizer, a tarefa suprema da igreja é a adoração. Para que nós evangelizamos? Para aumentar o número de adoradores, né? Para que aquela visão que João teve seja realidade, né? Pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas diante do Cordeiro adorando. Né? Quando é que isso vai acontecer? Quando a igreja cumprir a sua tarefa, a sua missão, né? E para isso precisamos ter o quê? Paixão, né? Paixão, aquela paixão assim incandescente pelo Senhor da obra, pelo Senhor da igreja e pelas pessoas que estão morrendo indo para o inferno. Se isso não nos toca, paciência, né? Por que é que vai nos tocar mais? Próximo item que o autor da revista colocou. A paixão do missionário se evidencia com o objetivo de despertar ânimo e vigor. Vamos ver o que é que o texto de Efésios 3,13 diz. Agora pode ler, Ezequiel, aquele que você não tinha lido. Leia agora. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa de minhas provações. É por vocês que sofro, a honra é de vocês. Tribulações e perseguições são realidade na vida de qualquer um, né? De todo aquele, né? O próprio apóstolo Paulo vai dizer lá, escrevendo a Timóteo, que aquele que quiser viver piamente padecerá perseguições, né? Jesus já nos preparou, né? Eles se perseguiram o mestre, como é que não vão perseguir os discípulos, né? Então, isso é fato, é realidade, né? É uma coisa que nós não gostaríamos que fosse verdade, mas é verdade. Enquanto estiverem aqui na Terra, as tribulações e as perseguições vão fazer parte da nossa realidade. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que isto não deve ser motivo para desânimo, né? Não deve ser motivo para perder a fé, não deve ser motivo para querer desistir, de jeito nenhum, né? Isso é aquele povo da semente lá que cresceram entre os espinhos quando vieram as tribulações da vida, né? Desistiram. Nós não, né? Muito pelo contrário. E o que Paulo vai estar dizendo aí também não é para ter pena de mim, não. Tem missionário que gosta que a gente tenha pena. Ai, coitadinho, né? Não, né? Não quero isso, não, né? Para que servem as tribulações? É para a vossa glória, para a vossa honra. Não apareceu aí, né? Apareceu agora, né? Para mostrar que é por amor de vocês e por amor do Senhor que estou fazendo isso. Padecer porque está fazendo a obra do Senhor, né? É motivo de honra, de glória. Aí eu me lembro lá dos primeiros discípulos, né? Daqueles primeiros cristãos, quando logo no início da igreja primitiva estava orando, né? Sofrendo perseguição. E qual foi a oração dele, né? Eles se disseram que eram privilegiados, né? Por quê? Porque faziam parte, né? Foi dado a eles o privilégio de sofrer por Jesus. Difícil a gente entender isso, né? É difícil a gente entender, mas foi isso que eles disseram, né? Entenda, né? Tribulações e perseguições por amor ao evangelho como honra, né? Como algo que não é dado para qualquer um. E foi isso que o apóstolo Paulo trouxe para ele. Não se desanimem, não, porque eu estava preso quando ele escreveu essa carta, né? E ele disse, não se desanime com minhas algemas, não, né? Com as minhas prisões, muito pelo contrário, isso é glória para vocês. Eu levei o evangelho para vocês e por isso estou sendo perseguido, significa que eu estou no caminho certo, né? Estou incomodando quem precisa ser incomodado mesmo e estou fazendo a vontade do Pai, né? E aí, para o último do item, mas não é o último, já que esse último item tem muita coisa para se falar, né? A paixão de um missionário se evidencia em seu compromisso efetivo com a vida de oração. E a gente chega na
na oração de Paulo, que está lá em Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21, que nós vamos ouvir aí, vocês lendo. Pode ler. Quando eu penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas, nos céus e na terra. Peço que, da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então, Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus em Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém, amém, amém. Dá para dizer amém mesmo, né? Que oração linda, belíssima, né? A paixão do missionário se evidencia em seu compromisso efetivo com uma vida de oração. Oração é marca essencial em missão. Se perguntar a qualquer missionário, o que é que ele vai dizer que ele mais precisa? É que a igreja ore por ele, que a igreja sustente ele em oração. Né? Quantas experiências nós temos ouvido, né? De orações que Deus nos levantou para fazer e que chegaram no momento certo, naquele momento que o missionário estava precisando, né? É a oração que sustenta missões. Olha, né? A gente pode fazer missões, né, sem dinheiro, sem recursos, pode fazer sem nada, mas sem oração não se faz missão, não rende, não sai, né? Engancha, né? Sem oração não tem vidas salvas, não tem transformação, fica aquele mesmo negócio, a perda de tempo, né? Oração é quem move missões, né? E quem é que precisa orar pelos missionários? É a igreja, somos nós, né? E nós somos missionários também, cada um tem a sua missão no lugar onde estiver, né? E não seremos efetivos se não tivermos uma vida de oração. Nossas palavras vão perder-se, né? Não vai adiantar nada, né? Se não forem acompanhadas de uma vida de oração. Já dizia Rosalia lá na década de 1960, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, poder zero. Nenhum poder. Né? Como era essa oração de Paulo? Essa linda oração de Paulo aqui para nós. Primeiro ele vai dizer lá no versículo 14, né? Que por esta causa me ponho de joelhos, a oração de joelhos. Entenda o de joelhos, não apenas a questão física do joelho, né? Até porque minha mãe, por exemplo, que tem as articulações todas doloridas por conta dos 84 anos, ela não consegue se ajoelhar mais, né? Não impede de orar, né? Mas entenda de joelhos como quebrantamento e contrição, dependência e humilhação. Quando eu me ajoelho diante de alguém, estou dizendo que eu não sou nada diante desse ser que é todo poderoso, né? O fato de eu me ajoelhar fisicamente ou simplesmente mentalmente, né? Eu estou mostrando, né, toda a minha dependência de Deus, né? Oração de joelhos é isso. Se você pode se ajoelhar, ótimo, né? Mas se você não consegue se ajoelhar, você só consegue orar sentado, em pé, deitado, cabeça para baixo, não importa, né? Importa que o seu coração esteja ajoelhado diante de Deus, né? Profundamente quebrantado, né? Diante da grandiosidade do Deus Todo-Poderoso e da minha pequenez, né? Isso é que Paulo vai dizer, me ponho de joelhos, né? Vocês, diante do Pai, né? Coisa linda, né? Ele vai dizer que ele é Senhor dos céus e da terra, no versículo 15, ele diz de quem toma o nome toda a família
tanto no céu como sobre a terra. Esse Senhor, Criador dos céus e da terra, Criador e sustentador, todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, é meu Pai. Pense que negócio, né? Ele é meu Pai, né? Eu posso ter intimidade com Ele, eu posso falar diretamente com Ele, sem ninguém no meio para precisar me levar, pedir permissão para eu entrar dentro dele, né? Já no versículo 12, que a gente leu anteriormente, ele disse, pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança mediante a fé dele, né? Eu posso chegar diante do meu Pai, né? Essa palavra Pai, Romana, você falou na semana passada, né? O Abba, Pai, o Paizinho, né? É aquele quem supre as minhas necessidades, quem cuida de mim, quem me ama, né? Profundamente, né? É meu Pai, né? Converse com seu Pai, né? Se abra diante do seu Pai, chore diante do seu Pai, conte, converse com ele diante do seu Pai. Ele é seu Pai, ele é meu Pai, né? E aí, a oração de Paulo foi confiando nas riquezas da glória do Pai. Ele vai dizer, né? Segundo a riqueza da sua glória. Pense, é meu Pai, né? Mas os recursos que ele tem são ilimitados. Eu estou chegando ao Pai que tem riquezas ilimitadas, bênçãos ilimitadas, poder ilimitado, condições sem limite para atender a minha oração, né? É meu Pai, né? E eu oro segundo as riquezas da glória dele. Não oro segundo os meus merecimentos, porque eu não tenho nenhum. Ai, meu Deus, se fosse segundo, estava perdida, né? Não oro em nome de santo, nem de ninguém, né? Eu oro ao meu Pai, no nome de Jesus, porque as riquezas da sua glória são ilimitadas. A oração de Paulo, que oração rica. Oração rica. Foi que ele orou, né? Ele orou primeiro pelo fortalecimento interior no Espírito Santo, né? Ele diz lá no versículo 16, eu oro para que vocês sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no seu homem interior. Era essa a oração de Paulo para os seus discípulos lá em Éfeso, né? Eles precisavam ser fortalecidos naquele momento em que o líder dele estava preso, né? Em que muitas heresias estavam surgindo, né? Em que ideias falsas estavam chegando na frente deles, precisavam de um fortalecimento interior, né? Quando o fortalecimento interior pelo Espírito Santo acontece, o exterior vem de consequência, né? E aí o próprio apóstolo Paulo vai dizer, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem exterior está fortalecido no Espírito Santo. Então, Paulo orou pela igreja em Éfeso, que eles fossem fortalecidos interiormente pelo poder do Espírito Santo. E aí eles poderiam enfrentar o que viesse. Podiam enfrentar perseguições, podiam enfrentar heresias, podiam enfrentar pessoas se levantando contra a igreja, podiam enfrentar doença, morte, seja o que for, porque o fortalecimento era interior. Ele orou mais. Ai, meu Deus, Paulo orou por eles, né? Vamos orar uns pelos outros assim, né? E aí Deus vai responder segundo as riquezas da sua glória. Ele orou pelo domínio pleno de Cristo na vida, né? Ele disse, assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Veja bem, ele não estava dizendo para Cristo vir e começar a habitar neles, porque eles já eram salvos, né? Então, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo já habitava neles, né? Mas ele queria, o que ele orou era que a habitação de Cristo ocupasse todo o ser de cada um, né? E Cristo viesse a dominar cada área de cada um deles, domínio pleno de Cristo na vida deles. Foi isso que ele orou, né? Que ele habite completamente, totalmente na vida de cada um de vocês, né? Ele orou por firmeza na fé e no amor, ainda no versículo 17, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O que é que ele queria dizer? Que a raiz, né, fosse profunda, aquela raiz lá no fundo que você tenta arrancar, mas você não consegue, porque a raiz é profunda. E que raiz é essa? A fé e o amor, né? E quando estamos firmados, né, no alicerce, na raiz da fé e do amor, pode vir o vento que vier, né? Não vai nos derrubar, porque nós estamos firmados. Pode levar umas folhinhas aí, e leva mesmo. Pode deixar uns galhos meio nus, e deixa mesmo. Mas não derruba, porque estamos firmados e alicerçados no amor. Essa oração dele também é interessante. Ele orou pela compreensão do amor de Cristo, que excede todo entendimento. É um negócio engraçado, minha gente, né?
Olha o que ele diz, a fim de poder compreender com todos os santos, ou seja, a igreja toda, a compreensão era mútua entre toda a igreja, não era única, não era só do líder, a compreensão não era só do missionário, não era só do pastor, mas a compreensão era de todos os santos, né? O amor de Cristo que excede todo o entendimento. Não parece uma contradição? Como é que a gente vai compreender uma coisa que excede o entendimento, que está além do entendimento, né? É porque não é uma compreensão lógica, racional. Paulo orou que vocês compreendam, né? Senhor, que eles compreendam esse amor de Deus na prática, né? Na vivência, que eles percebam, né? Em sua vida o amor. Tentar compreender racionalmente é impossível, porque vai além de todo entendimento, né? E que eles tenham a experiência da plenitude de Deus, né? E ele vai dizer para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, né? A experiência de um Deus pelo seu Espírito que vem e domina completamente a minha vida e domina completamente a igreja, né? E aí nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aí as nossas palavras, as nossas ações, tudo aquilo que nós vivemos será guiado pelo Espírito de Deus. Essa foi a oração de Paulo para a igreja de Éfeso, né? Que seja a nossa oração para a nossa igreja, que isso seja uma realidade na nossa igreja e na vida de cada um de nós. Mas falando desse amor que excede todo entendimento, eu me lembrei que há alguns anos assim, uma carrada de anos, né? Deve ser pelo menos uns 20 ou 30 anos atrás, eu escutei uma mensagem de meu pai. E aí escrevi, fui procurar lá no caderno meu, tá amarelado, essa mensagem sobre esse texto, e estava lá, guardadinho, eu vou compartilhar com vocês, né? Ele diz que possais compreender o quê? A largura do amor de Deus. Quando ele fala em largura, ele fala de um amor que atinge todas as pessoas, né? Todas. Não há pessoas selecionadas para receber o amor de Deus. Algumas pessoas não são receptoras do amor e outras receptoras do ódio de Deus. Não, né? Da mão pesada de Deus. Não, o amor de Deus atinge todos, né? Há pessoas que resistem a esse amor, né? Mas o amor de Deus atinge todas as pessoas, de todas as classes sociais, de todas as crenças, né? De todas as pessoas. Isso é a largura imensa, né? Ele falou também que possas compreender o comprimento do amor de Deus. O comprimento fala de todos os tempos, né? Abrange todos os tempos, né? O Senhor amou Adão, Eva, e daí vem, né? E vai amar até a última pessoa. O amor do Senhor não mudou. O amor do Senhor não era maior no Antigo, era menor no Antigo Testamento, era maior agora no tempo da graça. É o mesmo amor. Ele não muda e o seu amor não muda, porque Deus é amor. É a essência de Deus, né? Mas ele falou que nós precisamos compreender também a altura, né? Ele fala da altura. O amor veio do céu, né? Veio de Deus, veio diretamente lá do céu para nós, né? Finalmente ele fala da profundidade, né? Veio do céu e foi até o mais profundo. Né? Aquele texto lindo de Filipenses, né? Que ele disse que ele deixou lá, né? Esvaziou-se a forma de Deus, né? Tomou a forma de homem, né? E foi até a morte de cruz, foi até o mais fundo por amor. Esse é o amor de Deus por nós. E essa compreensão que o apóstolo Paulo queria que os crentes da igreja de Éfeso tivessem, e nós também. E aí vem, estamos acabando já, né? A certeza da resposta, né? Paulo orava, mas ele tinha certeza da resposta, né? Se a gente ora, se a gente não sabe mais ou menos, né? Aí Tiago vai dizer que é como a onda do mar, né? Que vai e volta e não faz nada, certo? Quem ora duvidando, né? Mas por que Paulo tinha certeza da resposta? Aí o versículo 20 vai dizer, porque ele é poderoso. Minha certeza da resposta é nele, não é em mim. Eu sou falha, né? Mas ele é poderoso. Eu estou orando a um Deus poderoso, que pode, né? E é poderoso para fazer coisa linda, coisa tremenda, infinitamente mais do que pedimos ou sequer pensamos. Irmãos, pense aí, se o Senhor só respondesse aquilo que nós pedimos, eita vida sem graça essa nossa, né? E quantas vezes quebraríamos a cara, quanta besteira a gente ia, né?
porque ele só respondeu o que a gente pede. Não, ele faz muito, infinitamente mais. Pensa, infinito, aquele 8 de cabeça para baixo, né, deitado, né? Infinitamente mais do que sequer pensamos. Você já experimentou isso na sua vida? Tenho certeza, né? Na minha, né? Coisas que eu pedi, cansei de pedir, aí parei um tempo, no momento certo, de uma forma que eu nem imaginava, e bem superior àquilo que eu imaginava, veio uma resposta, meu Deus, ainda bem que o Senhor não respondeu quando eu quis e do jeito que eu quis, né? Porque o Senhor faz infinitamente mais do que eu peço e do que eu penso. Isso é a nossa certeza, irmãos. É por isso que a gente tem que orar mesmo. Olha, aí você vai dizer, mas se ele faz, não adianta pedir. É para pedir porque ele mandou. Jesus mandou pedir e dar-se-vos-á, né? Mandou orar, né? Mandou orar. Tudo que pedirdes, crendo, recebereis, né? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quando a palavra do Senhor está em nós, até a nossa oração é segundo a vontade dele. E aí ele opera o seu poder em nós. O poder não é nosso, é o poder dele, mas que opera em nós, através de nós, por meio de nós, é o que ele diz lá, né? Verso 20, conforme o seu poder que opera em nós. Oh, glória a Deus, né? Podemos orar, devemos orar, oremos mais, irmãos. Estamos orando pouco, né? Eu, não sei de vocês, estou dizendo de mim, né? Estou orando muito pouco, preciso orar mais. Aquele que é todo poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, né? Segundo o poder que nós opera. E aí ele encerra o capítulo 3 com esse versículo lindo. Uma coisa linda que eu acho, textos de Paulo, é que vem com aqueles textos bem doutrinários, né? Bem fortes, pesados, e de repente parece assim, que ele dá uma pausa. Na minha cabeça, né, eu imagino, ele está lá escrevendo, o Senhor, o Espírito Santo vai revelando, e ele está escrevendo, vai escrevendo, e aquela revelação para ele tem uma glória tão grande que ele para e solta a expressão de louvor, né? A gente vê isso lá em Romanos 11, né? E a gente vê aqui, né? Ele diz, se você quiser com seu microfone fechado, mesmo recitar comigo, né, merece, né? A esse, glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém, amém, amém. E eu encerro assim, né? E passo a palavra agora para nosso host, daí, para conduzir aí os comentários, né, que os irmãos fazem, muito ricos para complementar. Parabéns, agora, Ana, Constantino. Os irmãos podem ficar. Pronto. Naís, você tem a... Muito bem, Emília, parabéns. E está franqueada a palavra. Alguém que quer fazer alguma pergunta, professor, ou quer fazer algum comentário? O momento é esse. Comentar, não fazer perguntas, porque me encheu o coração de pleno, também, toda vez que for falar de missões e o tema for esse afeito a Emília, se for a minha vez, já está dado a ela. Eu já passei para ela, porque eu nunca fui tão edificado em minha vida. Não sei se os irmãos perceberam aqui, eu me emocionei, em alguns momentos até chorei. E o fascínio por missões deve ser o norte do crente. O crente que não se fascina por missões, eu tenho até a dúvida se é crente. E por isso que Emília hoje aguçou esse fascínio nos nossos corações. E eu só tenho a dizer parabéns, que Deus a conceda. E que Deus engrandeça esse ministério. Esse ministério seu é visível e é bem patente e é edificante na igreja. E que ele seja muito mais ostensivo, muito mais colocado em evidência. Porque só serve para edificar a igreja. Que Deus a abençoe. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você, Emília. Como sempre, Amém. muito didática e aprofundou-se em questões eclesiásticas muito importantes para nós nos dias de hoje, principalmente, né? E, sobretudo, a oração com quebrantamento e toda a glória para Jesus em tudo que nós individualmente fazemos ou a igreja em conjunto, né? Porque somos tentados, né? Pelo outro lado lá, né? Que não é da luz,
somos tentados até mesmo a entrar no espírito de concorrência. Primeiro individual, depois de grupo e depois de denominações também, né? E a Igreja de Cristo, ela é mais do que uma igreja local, é mais do que uma denominação, né? E nós nos igualamos nisso aí que foi ensinado hoje. A questão do amor, do fortalecimento do espírito e na oração, né? Quando a gente ora ao mesmo Pai, a gente tem essa tendência de nos igualar com os quebrantados de coração, né? Como você disse, de joelho, mas, antes de tudo, não apenas o joelho físico, mas o joelho do próprio quebrantamento, né? Então, está de parabéns. Que Deus lhe abençoe. E, como disse o professor Manassés, que faça ecoar por mais e outros logradouros na sua missão no Retrô, né? E no magistério de Cristo, na melhor escola do mundo. Em nome de Jesus, amém. Espero tê-la na próxima reunião dos missionários da Convenção e promotores de missões com esse texto e essa palavra. Esse treinamento vai ser muito bom para eles. Vou tentar agendar com a irmã para estarmos juntos na próxima reunião missionária. Muito grato pela sua palavra. Foi muito, muito edificante. Parabéns. Deus é bom. Deixou cair esse tema justo para mim, ó. No meio de tanto, deixou esse, que eu amo tanto. Coisa de Deus. Faz parte da sua vida, né? Eu gostaria de falar, Norma. Oi, estão me ouvindo? Estamos. Estão me ouvindo? Claramente, Norma. Norma, pode falar. Essa última parte, Emília, quando você falou do amor de Deus, né? Da largura, do comprimento, da altura, da profundidade, né? Que o amor de Deus é para todas as pessoas, em todos os tempos. E aí eu faço digo como o apóstolo Paulo, o amor de Cristo nos constrange, né? Nos deixa envergonhados, porque nós somos tão egoístas, né? E aí ontem eu lendo, fazendo a leitura do texto, aí eu fiz um paralelo, né, com Jesus Cristo, que Jesus Cristo foi o primeiro missionário, né? Isso, os 4 evangelhos, eles estão recheados, contidos de todas as ações de Jesus Cristo. E aí eu lembrei de Mateus 9:35, né? Quando diz que Jesus percorria todas as cidades, povoados, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino, né? O evangelho que ele pregava era o evangelho do reino. Ele não perdia tempo com outra coisa a não ser, né, pregando o evangelho do reino. E o texto diz que ele olhou a multidão, né, a multidão aflita, angustiada, né, sem pastor, e ele teve compaixão. É isso, ele teve compaixão. Falta em nós, né? Falta em mim. É por isso que me sinto envergonhada, como disse o irmão Manassés, a gente tem vontade de chorar, né? Porque eu mesma tenho feito tão pouco, não tenho sentido essa compaixão, né? Pelo perdido, pelo aflito, pelo angustiado. Corria todas as cidades, todos os povoados, né? Isso, Jesus Cristo foi atrás dos marginalizados, aqueles que estavam à margem da sociedade, né? Os leprosos, os deficientes que eram excluídos, né? Não existia uma inclusão social, eles eram excluídos, as mulheres samaritana, né, os samaritanos, prostitutas, e isso realmente mexe com a gente, né? Porque o amor de Deus é para todos os povos, para todas as classes, para todas as raças. E realmente esse estudo
mexe com a gente e a mim me deixa envergonhada pelo tão pouco que tenho feito, né? É essa a minha participação e Deus continue te abençoando, Emília. Ok. Mais alguém tem alguma coisa? Naís, na verdade, hoje o presente de Deus foi grande, inclusive com o Zoom, né? Que o Zoom disponibilizou o tempo hoje limitado, hoje não teve o corte, né? Graças a Deus por isso. Na verdade, é um tema que realmente envolve e deve envolver todos os crentes, né, no Senhor Jesus Cristo, que é essa questão do amor missionário, né, o amor às almas que carecem, né, de Jesus Cristo. Quero parabenizar também a Emília, né, pelos recursos, né, que são utilizados, né, nos slides, muito bom, eu gosto muito disso, gosto muito, certo? Então isso aí me atrai bastante, né, e quero dar os parabéns a ela. Pois é, professor. Então, na verdade, apesar do tema que é muito abrangente, né, muito envolvente para todos os cristãos, tem uma parte que, quando a Emília falou sobre a questão da igreja, a gente, se não estivermos vigilantes, temos uma grande tendência a estarmos cultuando sozinhos, né? E a gente precisa estar em comunidade. Ela citou um exemplo que é o dedo, né? O dedo sozinho ali ele não faz muita coisa, ele vai terminar sendo atrofiado, né? Gangreenado, e ele vai terminar tendo problemas. O crente é do mesmo jeito. Se a gente não estiver ali em comunidade, um ali sustentando o outro, ali, questão da oração, testemunhando, porque muitas vezes a gente fala, aprende na igreja, a gente prega, né? Aquelas pessoas que carecem do amor de Cristo, mas se nós não vivermos o que a gente prega, vai tudo de água abaixo, né? Seja no trabalho, seja com os nossos familiares, seja em casa, em qualquer lugar que nós estejamos. A gente precisa pregar e viver o que a gente está pregando, porque nós somos testados todos os dias, a todos os instantes. Então precisamos estar realmente orando ao Senhor, que é o dono da obra, o dono da seara, para que Ele esteja nos sustentando, nos alertando no que devemos estar, né, nos corrigindo nessa missão que Ele nos dá. Parabéns, Emília. Eu gostaria de falar novamente, eu sou falador demais, me perdoem aí. Eu quero só dizer o seguinte, que nós lançar um desafio para nós todos da classe, orarmos por nós mesmos, para que Deus nos dê fascínio e paixão, como Paulo, por missões. Amém. 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 Ok, mais alguém? Tenho. Pastor aqui, estão me ouvindo? Estamos sim, pastor. Estamos sim, positivo. Tá, nós estamos ouvindo, pastor. Tudo bem. É porque eu estou aqui no outro ambiente ali. Estou com o celular na mão. Que bênção. Que bênção mesmo. A palavra, seja ela pregada, não é? Seja ensinada, o Espírito Santo e a capacitação dada àqueles que o Senhor escolheu, né, para que sejam portadores dessa missão, é assim, algo maravilhoso, né? Eu fico assim pensando quantos irmãos nossos têm esse dom, essa habilidade, né, de poder ensinar, de poder servir ao Senhor através do ensino, ou orando, ou fazendo qualquer outro ministério necessário à igreja, e que ainda não se despertaram para isso. Né? Não se despertaram porque ainda não buscaram em Deus mesmo a razão de que Deus não deixa ninguém sem um dom e um talento, né, para servir. Então eu dou graças a Deus quando vejo a riqueza que o Evangelho concede à igreja, né, e particularmente à primeira igreja, dos dons e talentos que nós temos. Né? Então louvado seja Deus por isso, pelos professores, hoje Emília,
e cada domingo um. Quero fazer menção do versículo 1 do capítulo 3, onde o apóstolo Paulo diz que ele é prisioneiro de Cristo Jesus, por amor daqueles que estavam na igreja em Éfeso, né? E é interessante notar que Paulo, de fato, não era prisioneiro de Roma. Paulo era prisioneiro de Cristo. Era por amor a Cristo, não é, que ele era prisioneiro. E isso é importante a gente notar, porque em toda a trajetória do apóstolo Paulo, nós notamos esse ardor, esse calor, esse empenho de poder cumprir uma missão que Deus concedeu a ele por graça, e ele, de fato, tinha isso de forma muito profunda. Eu gostaria muito de conhecer o apóstolo Paulo pessoalmente, porque, assim, vejo nele alguém determinado, alguém que, inclusive com um perfil interessante. Nas cartas dele, duro em algumas, mas na presença, muito amor, né? Muito amor, tanto é que ele chega a citar em uma das cartas, né, os comentários que faziam a respeito dele, aqueles que não apreciavam muito. Então, aqui, apóstolo Paulo era prisioneiro de Cristo Jesus, por amor à missão que ele recebeu. É um aspecto que nós precisamos deixar claro, não é? E, assim, eu fico pensando também, só para finalizar, quantos Paulos nós temos ainda dentro da igreja, que ainda não descobriram a missão, não é? E quantos Paulos temos fora da igreja? Fora da igreja. Eu mesmo, meu testemunho, se for dado, não é aquele testemunho, talvez que seja impactante, porque nasci no Evangelho, não nasci crente, que ninguém nasce. Mas nasci no Evangelho, querendo ou não, a influência de papai e de mamãe, da família, foi grande. Embora eu tenha um irmão que está fora do Evangelho, né? Mas eu fico pensando quantos Paulos, meus queridos, tem lá fora, não é? E que eles virão atraídos pela graça, é essa expressão que eu quero usar, mas eles virão se a igreja também sair propagando esse evangelho. Não é? É a missão. Eu entendo muito bem os calvinistas, né, os presbiterianos, quando eles dizem que a graça ela é irresistível, aqueles que Deus já predestinou para serem salvos. Respeito tudo isso. Agora, se a igreja não sair, se ela não for aos povoados, às cidades, aonde for, onde tiver gente. Onde tiver gente, né? Eu lembro lá no Betel Brasileiro, que é uma experiência que foi marcante em minha vida, 1 ano só de internato, mas uma instituição que vivia missões, como as nossas juntas vivem missões. Se você for falar com o Fernando Brandão, ou com o João Marcos, que são os diretores de missões, eles, na frase, não tem como não vir missões, né? O Brandão mesmo vive isso, mergulha, o João Marcos mergulha nisso. Então eu fico pensando esse aspecto da igreja sair mesmo e propagar, lançar sementes, porque existem outros Paulos lá fora. Existe gente que precisa ser alcançada por esse evangelho. Deus nos abençoe e nos fortaleça. Eu quero muito esse ardor jamais diminua, né, do meu coração, em poder cumprir a missão que Ele me confiou e confiou a cada um de nós.